O programa desta semana vai entrar na onda dos games. O Brasil é o maior país do mercado de games da América Latina e o terceiro do mundo. Um setor que movimentou mais de 11 bilhões de reais em 2021 e que deve ter aí um crescimento de 6% em 2022. E aí, vamos juntos comigo entrar na onda dos games? Vamos lá! E a gente está aqui para entrevistar mais um profissional da área, ele que é empresário, o Jeffrey James, da Game Creators, essa escola que forma profissionais dessa área. Jeffrey, tudo bem? Bom, é isso, né? A Game Creators, ela... Inclusive, uma curiosidade, né? Ela surgiu bem na época da pandemia, né? Isso. Nós somos uma escola que começou numa cidade pequena aqui do entorno do DF. Nós nascemos na cidade do Gama, em meio à pandemia. Eu sou um profissional da área, atuante já há 15 anos no mercado, mas no meio da pandemia eu me vi em uma situação de saber o que eu iria fazer. Naquele momento me veio o insight, a ideia de abrir o meu próprio negócio, enquanto muitos estavam achando que era uma loucura, para mim foi um case de sucesso novo. E a gente iniciou com uma loja, 45 dias depois nós tínhamos 2 lojas, 1 ano depois nós tínhamos 3, 2 anos e meio depois nós estamos com 5 unidades e já com mais 2 unidades a serem abertas no entorno do DF também. Agora o Jeffrey não veio dessa área, né? O Jeffrey muito provavelmente veio de uma outra área e que decidiu investir, apostar nesse mercado, talvez aí por um hobby ou até mesmo por uma paixão, né? Por incrível que pareça, eu sou dessa área. Eu sou amazonense, tá? Nascido em Manaus. Com 18 anos eu tive a oportunidade de ir embora para o Canadá. Fui fazer um curso de especialização, eu sou expert em softwares Adobe. E foi daí que veio essa ligação com a criação, com o desenvolvimento. E dentro da minha concepção existia muito de, cara, a gente só consome o que é de fora, por que a gente não pode criar também? Então a ideia partiu a partir disso, né? De poder transformar e levar esses jovens de hoje, os adultos, ou qualquer uma pessoa que queira aprender a desenvolver game, a se colocar à disposição do mercado, a ter realmente um produto que seja vendável, um produto que seja reconhecido mundialmente. É uma escola que capacita. Quantos jovens sonhadores que apostaram nesse mercado já se capacitaram, já passaram por todo esse trabalho que é desenvolvido pela Game Creators? Hoje, com 2 anos e meio de existência, nós já capacitamos só no DF em torno mais de 550 jovens. São 550 profissionais que saem capacitados, assinando como um profissional da área. E o que é mais interessante, o que é um diferencial dentro da nossa empresa, ao final do curso desses jovens, ele sai com um produto que ele mesmo criou, pronto para lançar no mercado. Então nós temos pelo menos aí 550 novos possíveis jogos em ascensão que uma hora ou outra podem vir a estourar. Como investir nesse meio? Hoje a gente consegue entender que a grande maioria dos jovens de hoje, principalmente quando a gente fala de criança, a gente vive, mais uma vez, no país do futebol. O sonho de todo garoto, de todo jovem, sempre foi ser um jogador de futebol, não para essa geração. Essa geração, você conversa com seu filho, você fala com um garoto de meia idade, o sonho dele é ser um pro player, é ser um streamer. Então, cada vez mais, o que a gente precisa buscar é que os pais possam acreditar mais nesses jovens de hoje e investir, porque eles não perdem em nada para nenhuma modalidade hoje profissional de qualquer um esporte. Equiparando de salário, visibilidade, todo o acompanhamento que um atleta profissional de qualquer modalidade tem, os atletas profissionais de esporte também têm. Então, tá mais do que na hora dos pais poderem ter aceitar e direcionar o jovem para essa área, cada vez mais acreditar no sonho do jovem. Quando a gente era moleque, o nosso pai sempre
procurou aptidões na gente para nos colocar para produzir alguma coisa. Quando você chutava bem uma bola, você ia jogar futebol. Quando você sabia nadar, você ia fazer natação. Então, assim, a aptidão dos jovens hoje é o computador, é o celular, é o videogame. Então tá na hora da gente começar a transformar isso em coisas produtivas. E aí, consequentemente, entra o mercado gigantesco, que é o mercado do esporte. Hoje a nossa ideia, a gente entrou no mercado de expansão. Hoje nós começamos a franquear a nossa marca. E nós já temos 7 franquias vendidas para implementação a partir de janeiro do ano que vem. O ano de 2023, nós temos uma meta de atingir 50 lojas no Brasil. Olha só, isso a gente não podia deixar de falar, né? E nos próximos 5 anos, o nosso plano de expansão é para chegar a 380 lojas a nível nacional. Então, hoje é um mercado, como eu falei para vocês, quem investe, quem está dentro desse segmento, por muitas vezes não se arrepende, entendeu? Independente de como anda a economia, como é isso, a gente está no mercado que por muitas vezes não sofre com o que está acontecendo lá fora. Os consumidores dessa área, eles são muito fiéis. A cada lançamento, filas, a cada lançamento eles procuram ao máximo ser fiéis àquilo que eles gostam. Não é à toa que o Brasil se tornou referência em consumo de game e de tecnologia a nível mundial. Os grandes do mundo sempre olham para a gente por conta disso. A nossa ideia é nos tornar um dos grandes do mundo. Então, hoje, em termos de faturamento, nós não temos a reclamar de nada, mesmo com todo o alto e baixo da economia nacional. Nós estamos há 3 meses com 2 unidades novas abertas que no seu primeiro mês já conseguiram chegar ao seu ponto de equilíbrio, já estão se pagando e a partir de agora já tem previsão de lucro. Olha, entendeu? Só. Então é uma área que traz um retorno financeiro muito bom. Basta ter mais apreciadores, mais pessoas querendo acreditar. E a gente vai contar agora a história de outro empreendedor que decidiu investir nesse mercado de games. Na verdade, um mercado de games não virtual, mas loja física, na verdade, jogos físicos. E para conversar com a gente, o Aulima, ele que é proprietário aqui da Firmamento, essa empresa local aqui de Brasília, da região centro-oeste, e que tem ganhado espaço, conquistado o gosto de muitos jogadores em todo o país, né, Aulima? Exatamente. O Firmamento, ele começou como um grupo, né, de amigos jogando aí tabuleiro, RPG, e a gente começou a perceber que o material que a gente vinha criando estava despertando e chamando a atenção. Então a gente resolveu transformar o que era hobby no empreendimento e está dando muito certo. Hoje o Firmamento está no Brasil todo, distribuído aí por lojas de shoppings e luderias em geral. E é um mercado, né, Aulima, que movimenta outros negócios, né? Por exemplo, vocês têm os jogos físicos extraídos aí, como você bem disse, né, de livros, de romances, né? Mas que dependem também de outros empreendedores, de outros profissionais, né? Por exemplo, esse jogo aqui, que é o Guerra Sobrenatural, né, que está aqui sobre a mesa, é um jogo muito bonito, visualmente falando, né? Não sei se na prática o jogo realmente é interessante, mas vejo aqui vampiros, bruxas, né? Personagens do mal, digamos assim, né? Mas assim, vocês precisam também de outros profissionais para poderem trazer essa realidade para o mercado brasileiro, né? Da mesma forma que a gente tem essa interação dentro do Firmamento, essa guerra acontecendo entre vampiros, lobisomens, anjos, demônios, humanos, e aí desse cenário a gente extrai os produtos, a gente não conseguiria trazer isso de forma física sem os parceiros. Então a gente tem luderias que são parceiras nossas, que estão com a gente nos eventos e a gente nos eventos dessas empresas. Temos também ilustradores, tem a fábrica, né, que está em São Paulo, Curitiba, que distribui. Então é uma rede muito entrelaçada e que está crescendo e está muito forte no Brasil. E para falar dessa parte aí de
como jogar, se é fácil, se não é, se realmente é um pouco mais complexo, se exige um pouco mais de paciência. Eu vou deixar esse tema para conversar com outro sócio, com outro parceiro aqui do Aulima, da Firmamento. Daqui a pouquinho a gente traz para vocês. E para falar sobre essa questão, se realmente jogos físicos são mais complicados, são mais difíceis do que os jogos que a gente está acostumado a jogar, né? Ali aquele jogo virtual, seja um Double Dragon, seja um Street Fighter, olha eu, né? Falando de jogos aí bem mais antigos do que os atuais hoje em dia. A gente está aqui com o Herbert Casemiro, ele que é um dos sócios proprietários aqui da Firmamento, e que vai falar um pouquinho realmente se são jogos complicados ou não, ou se realmente a pessoa começa a jogar ali, ela já pega a manha de jogar o jogo. Herbert, falando especificamente do Guerra Sobrenatural, eu até pensei que fosse uma coisa mais parecida com o Banco Imobiliário, mas você já me falou que era mais parecido com o War. É difícil? Não, realmente a gente teve todo o cuidado de montar a estratégia, a mecânica do jogo para ela ser simples. Né? E a gente atingir o público que é o jogador que nunca jogou. Ele vai ter a primeira experiência. Então a gente realmente teve o cuidado de fazer uma estratégia, uma mecânica mais simples aqui. Como é que funciona o jogo? O jogo ele tem 4 formas de ganhar. É um domínio de território, por isso que a gente lembra um pouco do War, né? O time amarelo, que aqui dentro do nosso cenário a gente chama de casta. Então são 6 caças, 5 caças aqui. E esse é o time dos anjos da cor amarela. Se ele conseguir movimentar e dominar todo o seu território, que são 5 personagens, você ganha o jogo. É uma das formas. Só que, claro, o seu amigo vai ser seu rival aqui dentro do jogo, ele vai impedir que você domine esse território. E aí, no momento que ele domina aqui o território, vai haver um combate. E como é que é a forma do combate? Jogando dado. Quem tirar o dado maior vai vencer aquele combate. Então, assim, a mecânica é bem simples. Cada personagem aqui ele tem uma estratégia diferente. É um mercado, Herbert, que movimenta muito dinheiro, né? Tem uma consultoria, houve uma consultoria da Nilso, que só no ano passado a indústria de games movimentou mais de 10 bilhões de reais. E para este ano, 2022, há um aumento de 6% em cima desse balanço, desse dado. É um negócio realmente atrativo, lucrativo, financeiramente falando? Exatamente, com certeza. Hoje não tem nenhuma empresa grande, falando aí das grandes empresas Amazon, Netflix, Disney, que não trabalhe com esse nicho. A gente chama aqui o nosso produto de nicho, né? Então, todas as grandes empresas hoje elas têm o olhar de se eu não pegar aquela fatia eu vou perder, né? Você tira aí os videogames, todo esse cenário geek, né? Que tá agindo aí Marvel, né? Estão dominando o mercado hoje, né? Então a fatia é muito grande, ele move uma boa parcela aí da economia do país, vem dos brinquedos, vem dos jogos. Então é um mercado que ele tem um poder muito grande aí na mão de quem cria. E a gente segue falando desse mundo dos games e é claro que eu não podia deixar de conversar com esse cara que é uma referência não só local aqui na capital do país, mas em todo o Brasil, o David Mark. Ele que é youtuber desde 2015, olha só, ele deixou o trabalho ali certinho, aquele trabalho formal de carteira assinada, para realmente empreender, acreditou no modelo de negócio dele e hoje ele é uma referência no
no YouTube, no mundo dos jogos. São mais de 37 milhões de visualizações, com mais de 200 mil inscritos no canal dele. David, é isso, né? Hoje, um youtuber de sucesso no mundo dos games, né? Exatamente. Em 2015, eu acreditei muito no crescimento da plataforma e, como uma pessoa apaixonada pelos games desde a minha infância, sempre sonhei realmente em tentar ganhar dinheiro, trabalhar com isso. Principalmente quando eu estava crescendo, jogar era considerado um desperdício de tempo. Os pais não gostavam, tinha assim, um cenário muito ruim. Eu pensei assim, por que não? Eu vou tentar entrar nesse caminho e ainda mais, eu tenho a vontade de ajudar a desmistificar. Ao longo dos anos que eu estou trabalhando com o YouTube, já conversei com muitos pais, com muitos jovens, mostrando para eles o quê? Que pode ser levado a sério. É como tudo na vida. Você pode levar por um caminho que pode te prejudicar, ou você quiser transformar em profissão, você consegue também. É só levar a sério, foca nos estudos direitinho, pega aquelas horas vagas, aprende. Porque assim, o mercado dos games, ele é amplo, ele é vasto. Então você pode entrar ali, desde uma pessoa que vai editar um vídeo, um desenvolvedor de jogos, uma pessoa que vai fazer narração de jogos, vai fazer live streams. Então assim, tem espaço para todo mundo. Então assim, independente do perfil que você tem, você pode estar juntando com essa galera. E, por exemplo, times do cenário profissional. Eles têm desde jogadores, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, advogados. Então é um mercado que tem espaço para todo mundo. E eu, acreditando nesse mercado, em 2015 deixei a CLT, entrei nele e comecei a fazer vídeos para o YouTube, especialmente focado em ajudar a galera que estava querendo jogar e se desenvolver mais nos jogos, a ter algumas dicas, a conseguir extrair melhor o conteúdo, que foi assim o que deu certo para mim. Já está em evidência que o esportes está crescendo. Nós vemos, por exemplo, times como a Loud, como o Corinthians, como o Santos, criando as suas lineups, né, que são as suas composições de jogadores, e entrando no mercado. Então, assim, é ascendente. Todo mundo está de olho. A gente vê marcas como, por exemplo, a MW investindo, né? E como que você se torna um jogador? Como que você entra num time? Existem algumas possibilidades. A principal dela, para o cenário competitivo, é você ter uma boa habilidade. Então você vai entrar num jogo, qualquer que seja, todos os jogos hoje eles têm uma estrutura ranqueada de níveis de habilidade, você tem que tentar buscar os níveis mais elevados, e aí o que acontece? Similar ao futebol, antigamente que a gente tinha os olheiros, sempre tem os olheiros nos games hoje em dia que vão fazer convites para ver como você se encaixa numa equipe, como que é o seu relacionamento ali, é um dos caminhos. Outro caminho interessante é o próprio caminho das live streams. Então, você joga bem, você começa a fazer as live streams, porque acontece, as pessoas elas gostam de quem se desenvolve bem nos jogos, quem sabe o que está fazendo. Naturalmente, seu público vai crescer e você vai receber um convite para estar participando de um dos times. E aí é trabalhar para se tornar um pro player para ganhar espaço ali dentro. Temos pro players, né, apesar de um cenário muito novo, que ficaram milionários. E a gente também vai trazer aqui para o programa aqueles jogadores que já são profissionais. E para mostrar como é que é ser um jogador profissional, a gente está aqui com o Alexandre Santana, mas que não é conhecido por esse nome, né, no mundo aqui dos games, entre os jogadores, mas sim como Shurek Ram, ele que tem 29 anos e há 4 se tornou um jogador profissional. É isso mesmo, né, Shurek? É exatamente isso. Estamos tentando viver a vida aí com videogames. Ainda tá difícil, né? Falta um pouco de apoio, mas aí estamos lutando para conseguir fazer virar uma realidade. Como é que é a sua rotina? Porque você estava me contando que você, além de ser jogador profissional, você também é músico. Como é que você concilia a vida de músico com a vida de jogador? Cara, é difícil porque, assim, o tempo é só um, né? E a gente tem que conseguir dividir para poder conseguir fazer as duas coisas. Então, assim, eu acordo cedo, faço meu ritual matinal e a primeira coisa que eu faço é jogar. E aí, assim, mais pela noite, quando a mente está cansada, eu utilizo a música como uma espécie de descanso. E aí, para depois eu finalmente poder dormir, para poder começar o outro dia e repetir a minha rotina, né? Agora, quais são os jogos que o Shurek realmente gosta de ali ficar horas e horas na frente da tela do computador e desafiando outros jogadores pelo país? Assim, os jogos que eu mais jogo, que eu mais dedico são Super Smash Bros, que é um jogo de luta com vários personagens de jogos diferentes.
em que ele roda 60 frames, né? Então você tem que estar sempre treinando para você conseguir fazer o input, né? O apertar dos botões o mais preciso possível para você conseguir vantagem sobre o inimigo. E o outro jogo que eu costumo jogar é o League of Legends, né? Que tem para computador, em que também é importante a gente estar sempre treinando aí para poder você conseguir aprender a movimentação dos outros personagens e conseguir sempre estar conseguindo vantagem no erro do inimigo, né? Então, conseguir comunicar com o seu time, jogo sempre com o meu time e conseguir vantagem sempre que possível. Falando um pouquinho dessas habilidades do Shurek, o Shurek já bateu na trave várias vezes, né, Shurek? Só que, ou seja, já foi finalista em vários torneios locais, né? Mas um dia chega lá, é isso? Um dia eu vou conseguir, assim. O objetivo, eu acho que ninguém consegue começar ganhando sempre, né? Então, assim, principalmente o League of Legends, por exemplo, que é um jogo de time, você depende de várias outras pessoas e tudo, e é muito difícil você carregar a partida sozinho, né? Então, depende muito dos outros também. E quando a gente fala o quanto esse mercado de games movimenta, pode acreditar. O Brasil é o maior país da América Latina que mais investe em games aqui nos países da América Latina e o terceiro no mundo. E também é um segmento que movimenta outras cadeias produtivas, outros modelos de negócio, como é o caso aqui da Mundo Paralelo, que é uma loja especializada em acessórios com foco nos games. E para a gente entender um pouquinho melhor desse modelo de negócio, a gente vai conversar com o Diego Rocha, ele que é empreendedor, e diga-se de passagem, é um negócio em família, eu estava conversando com ele agora há pouco, é ele e a mãe dele, uma loja que já existe há 7 anos. É isso, né, Diego? É isso, a gente começou há 7 anos atrás, né? E começou por prazer mesmo, a gente começou fazendo para enfeitar dentro de casa e aí começamos a produzir e vender. Os amigos foram gostando e a gente foi, graças a Deus, crescendo. E hoje a gente está aí, já tivemos 3 lojas em Brasília. Hoje, infelizmente, devido à pandemia, a gente tem apenas uma, mas estamos aí na luta. Não está fácil não, mas estamos conseguindo manter. É um segmento, Diego, que dá para viver só dele? Dá para viver dele e viver com prazer fazendo o que gosta, né? Hoje a gente consegue contratar 3 pessoas, né? Tudo registrado bonitinho, manter uma loja física e a online e dá para manter uma vida bem legal mesmo fazendo o que gosta. Essa indústria de games, Diego, ela movimentou em 2021 mais de 11 bilhões de reais. Sim. E há uma expectativa agora para 2022 de um aumento aí de 6%. De fato, é um mercado promissor que vale a pena. É um mercado que vale a pena. Eu vim de outro nicho, né? Eu sou formado em logística, trabalhava em grandes empresas, larguei tudo para fazer o que gosto e vale muito a pena. E só tende a crescer. Agora com investimento na internet, né? A gente teve um déficit por causa da pandemia de comércio presencial, né? De lojas. A gente acabou fechando lojas e tudo mais. E só que o online está crescendo bastante. Aí a gente tem aplicativos que facilitam bastante isso. E ele está evoluindo bastante. Quem gostar e quiser trabalhar nessa área, vale muito a pena. E é rentável? Sim, depende da demanda que você tenha aí conforme o mês, né? Mas é um mercado que está crescendo muito, como a gente conversou no início. Então, se está crescendo, outras coisas vêm crescendo juntos também. Existem outros empreendedores, outras pessoas que também estão envolvidas, engajadas nesse setor, né? Com certeza. Você tira por esse evento. Você vê a galera do vestuário, você vê a galera, sei lá, dos acessórios, computadores. Então, é realmente um universo muito grande. Envolve muita gente mesmo assim, entendeu? E de uns 10 anos pra cá, você vê esse mercado triplicando assim, grandemente. Depois da pandemia, você viu esse salto, entendeu? A galera frisou mais, viu esse mercado que é grande, viu quanto ele é rentável, entendeu? Então, a tendência é crescer. E o programa fica por aqui. Esse foi o Na Onda dos Games. Fique ligado na tela do canal Empreender. Programa Na Onda toda segunda-feira às 18h30. Não perca! É isso aí. Até o próximo programa. Tchau!